Avisa lá que eu voltei, Sérgio. Estava com saudades, Brasil. Vamos. Pô, Gabriel Queiroz deve estar muito feliz, né, Gabriel Queiroz? Mengão tomou de 4. Vamos lá, tem que ser profissional. E aí, Brasil? Tudo bom com vocês? Quanto tempo? Quantas saudades de vocês? Tudo jóia? Está começando depois de 2 semanas sabáticas de férias o VNews de número 7, de número 8. Putz, não me lembro. Sérgio, coloca aí qual é o número. 7 ou 8. Se eu não me engano é o número 7. E assim, agradecer a vocês que esperaram essas 2 semanas por esse vídeo. Eu estava de férias, como foi veiculado aqui, então eu tava dando uma descansada, tá? Mas já estou de volta com muitas notícias. E antes de irmos a essas notícias, já vou pedir para você fazer aquilo que eu peço sempre. Então assim, já se inscreva no nosso canal, já compartilhe com os amigos. Se puder também, já vai no nosso Instagram, que é o @chatiçaparte, porque é lá onde nós colocamos a nossa agenda semanal, do que serão os vídeos e de como serão feitos esses vídeos e as datas. Então assim, para vocês não perderem nada, tá? Estava com muitas saudades. Sérgio, um beijo para você. Estou de volta, mais play do que nunca. E vamos começar o VNews, né, não, Brasil? Então vamos para a primeira notícia do nosso VNews de hoje. E se você achou que eu não ia falar mal do governo Bolsonaro hoje, você achou errado, otário. Como diria o Julinho da Van? Julinho? Quem que fala? Putz, é alguém do Choque de Cultura, mas enfim, gente, esqueci o personagem, desculpa. Mas enfim, vamos à primeira notícia, a notícia que mais repercutiu no Brasil, tá? Esse barulho que vocês escutaram foi a minha mãe bocejando. Mas enfim, ela vai me matar. A primeira notícia, então, é sobre o governo federal e aconteceu na terça-feira. Porque o que acontece? O nosso presidente, o Bolsonaro, não para de fazer merda e já ia fazendo mais uma ou está prestes a fazer, vamos ficar de olho. Porque na terça-feira o governo soltou um decreto incluindo as UBS, que são as Unidades Básicas de Saúde, que vocês conhecem mais como os postinhos dos seus bairros, que hoje no Brasil nós temos 41.545 UBS, ou seja, 41.545 postinhos de saúde, no programa de parceria de investimento. Esse programa é o programa que privatiza alguns órgãos, onde o governo vai atrás dessa parceria de empresas que façam essa privatização, certo? Esse texto ele saiu na terça-feira, é um texto bem curto e bem breve, que dava a entender que o governo queria fazer a privatização dessas UBS. Então assim, para quem não sabe, as UBS elas correspondem aos primeiros atendimentos primários. Então assim, quando você está passando mal, quando você está muito ruim, o primeiro lugar que você vai é num postinho. E assim, a população brasileira, quase 80% dessa população tem acesso ao SUS, que é o Sistema Único de Saúde, é o Sistema Brasileiro de Saúde, certo? E assim, e por que é importante a não privatização deste órgão? Porque ele, além de abranger boa parte da população e parte dessa população de classe baixa, ela também é gratuita, ou seja, as pessoas elas não pagam para ter esses serviços. E privatizando nós sabemos o que iria acontecer. Então assim, isso teve um burburinho gigantesco. Primeiro por esses pontos que eu acabei de falar. Segundo é porque assim, o Ministério da Saúde, o ministros, que é o Pazuello no caso, não foi incluído nessa tratativa. Então assim, quem assinou esse decreto foi o nosso presidente merda, Jair Bolsonaro, e o ministro da Economia, Paulo Guedes. Então assim, o primeiro ministro da Economia que assina um decreto para a área da saúde, e muito por conta desse programa de parceria de investimento que foi ele que criou, ou seja, quer privatizar as coisas e ele que assina, então ele assinou esse decreto. Só que graças a Deus a população entende e entendeu o tamanho e a importância do SUS para o país.
Então, assim, houve um burburinho gigantesco, uma movimentação gigantesca na internet, que fez, no dia seguinte, o presidente revogar essa decisão. Então, assim, ele desistiu dessa ideia, mas ele deixou uma deixa muito importante. Ele disse que em breve esse decreto será refeito nas próximas semanas. E ele ainda fala isso. Nas próximas semanas esse decreto será refeito e será postado em breve. Então, assim, é bom a gente ficar de olho. A gente não pode perder o SUS. A gente sabe da importância do SUS. Nessa pandemia, essa pandemia provou isso para o Brasil, tanto que é importante. Então, assim, as pessoas tendo acesso ao tratamento, a atendimentos de forma gratuita. Então, assim, vamos lutar para manter o SUS um órgão público gratuito e que não pode ser mexido, tá bom? Parabéns a todos nós por essas manifestações, por termos mudado essa decisão do governo, mas vamos ficar de olho porque ainda muita coisa pode acontecer e a gente tem que saber que nós somos mais fortes, tá bom? Então, assim, essa foi a notícia mais importante da semana. Não vamos deixar isso passar em branco de jeito nenhum. Mais um erro do governo que não cansa de errar. E é isso, estamos sujeitos a essa privatização do SUS e das UBSs. É isso, vamos para notícia de número 2. A segunda notícia do Vinews de hoje, ela não é só uma notícia, ela é uma notícia que tem dentro de si várias notícias, porque nesta semana nós perdemos 3 pessoas muito importantes. 2 a nível internacional e uma a nível nacional. Então vou começar com as internacionais, com as mortes internacionais, e depois nós vamos adentrar o nosso Brasilzão para saber. A primeira, para quem não conhece, é do jornalista britânico Robert Fisk. Então, ele tinha 71 anos de vida, ele morreu em Beirute, tá? E assim, para quem não sabe, ele é um dos jornalistas mais importantes do mundo. Aí vocês me perguntam, por que, Vinícius? Vamos lá. Então, assim, ele foi muito premiado, ele venceu o Orwell Prize, tá? E recebeu por várias vezes o British Press Awards. Ele cobriu algumas guerras, como por exemplo a Guerra Civil na Líbia. Ele também ele cobriu também a Revolução Iraniana, a guerra no Irã e no Iraque. Quando os Estados Unidos foi invadir o Iraque em 2011, ele era um dos principais jornalistas cobrindo, certo? Tanto que hoje ele trabalhava como correspondente de um jornal britânico lá no Oriente Médio. E um dos pontos mais importantes da vida e da carreira do Robert Fisk é que ele foi uma das únicas pessoas a entrevistar Osama Bin Laden. Então, assim, ele conseguiu conversar com Osama, e isso mostra o tamanho e a importância desse jornalista que, infelizmente, acabou nos deixando esta semana. E a outra morte, a outra perda muito importante, ela ocorreu no mundo do cinema, porque o ator Sean Connery, aos 90 anos, morreu na madrugada de sábado, de sexta para sábado, no caso, né? Nas Bahamas. Então, assim, ele morreu dormindo. Pensa, você com 90 anos, um bom vivan, morrer dormindo na Bahamas porra, eu queria morrer assim, no caso. Então, assim, para quem não sabe, eu acho muito difícil, o Sean Connery ele é muito conhecido por ter sido o melhor James Bond nas sagas 007. Então, assim, vou falar um pouquinho para vocês da vida dele. Então, assim, ele fez 94 papéis ao longo de mais de 50 anos de carreira, tá? Ele atuou em 7 filmes do 007 nas décadas de 60, 70 e 80. Numa votação que aconteceu num site britânico, ele foi eleito o melhor James Bond, tá? E ele também, além de diversos prêmios, ele ganhou o Oscar como melhor ator coadjuvante em 1984 com o filme Os Intocáveis. Aliás, é uma dica para vocês que estão aí em casa assistirem, tá? O Sean Connery, ele deixou uma esposa e um neto e vai ser sempre lembrado
pelo seu tamanho, pela sua importância, pela sua voz imponente no cinema e por ter mudado a indústria cinematográfica, né? E, infelizmente, a terceira perda aconteceu no Brasil, aconteceu agorinha, enquanto jogavam Flamengo e São Paulo, que é a morte do ator Tom Veiga. Para quem não sabe, o Tom Veiga ele era intérprete do Louro José, do programa da Ana Maria Braga, no Mais Você, tá? Para quem não sabe, ele... olha como que aconteceu. A Ana Maria Braga tinha um programa na TV Record que chama Note e Anote. E aí ela queria prender as crianças para assistirem o programa dela. Então ela, porque depois, antes ou depois, eu não me lembro, agora não anotei aqui, tinha um programa de desenhos. E aí ela, para prender essas crianças, ela quis colocar um fantoche. E aí teve um dia que o Tom Veiga estava brincando com esse fantoche, fazendo algumas vozes com esse fantoche, enquanto no intervalo lá, ela olhou, gostou, falou: você vai ser esse papagaio aí intitulado Louro José. E aí então começa essa parceria. Em 99 ela vai pra Globo, Comece Mais Você, e aí essa parceria se estende até hoje por mais de 20 anos. E ele era uma voz muito marcante, ele era a parte de humor do programa, então assim, é uma perda muito grande para a televisão brasileira, tá? A Ana Maria Braga já postou que está muito triste, como nós já sabíamos que ia ser, e ela falou que amanhã, que no caso é hoje, segunda, né? Então esse programa já vai ter acontecido, vai apresentar o programa, ou apresentou o programa em homenagem ao Tom Veiga, tá? A morte dele ainda não foi informada e está ainda para descobrir, as pessoas ainda não sabem o porquê, a única coisa que sabem é que ele morreu em casa, mas é isso, todas as nossas melhores vibrações para as famílias desses três ícones, um do cinema, um do jornalismo e um do entretenimento nacional. Então, assim, foram pessoas importantes, a gente tem que saber frisar isso, e elas deixam sempre um legado, tá? E legado esse que eu vou falar muito na próxima notícia. Vamos? Mano, será que esse corta minha cabeça? Caralho, eu tô muito careca. Meu Deus do céu. Vamos lá, Sérgio. E falando em legado, a última notícia é uma notícia triste para os fãs de esporte, principalmente do MMA, porque o lutador brasileiro Anderson Silva neste sábado fez a sua última luta e se aposentou dos octógonos, isso mesmo. O Anderson Silva, aos 45 anos, ex-campeão peso médio, peso médio do UFC, aposentou numa última luta contra o Uriah Hall. Ele perdeu a luta no quarto round por nocaute, tá? Mas isso foi o de menos. O que fica toda essa história e todo esse legado do Anderson Silva. Só para a gente ter um pouco de noção do tamanho que foi o Anderson Silva para esse esporte e para o Brasil, o jamaicano, contra quem o Anderson lutou, ele disse que tentou respeitar o Anderson durante toda a luta, e após a vitória dele, após ter nocauteado o Anderson, ele começou a chorar e foi pedir desculpas para o Anderson Silva, dizendo que ele era o verdadeiro campeão, que ele só estava ali por conta do Anderson. Isso para vocês entenderem e terem noção do tamanho que é o Anderson Silva para esse esporte. Então, assim, o Anderson Silva teve uma das maiores sequências de vitórias do UFC quando ele era campeão, no seu auge. Então, assim, ele conseguiu 17 vitórias consecutivas, foram 10 defesas de cinturão, que acabou caindo para o Chris Weidman em 2013, né? A primeira luta contra o Chris Weidman, a segunda foi aquele que quebrou a perna, se eu não me engano, ou é o contrário, mas eu acho que eu estou certo, tá? Assim, esse fatídico fato, essa fatídica luta todo mundo lembra, tá? E o Anderson, ele se despede dos octógonos com 34 vitórias, sendo 23 por nocaute, 3 por finalização e 8 por decisões dos juízes, e apenas 10 derrotas. Então, assim, eu tinha que falar dessa notícia porque ela é muito importante no mundo do esporte. Se despede aí um dos maiores esportistas do Brasil, e também porque eu queria deixar essa dica de leitura para vocês. O Anderson Silva lançou esse livro maravilhoso que chama Anderson,
o relato de um campeão nos rings e na vida. E assim, é um livro de autobiografia do Anderson Silva. Olha a capinha para vocês verem, tem uma partezinha muito legal que fala. Que fala até o seguinte, ó: o esporte brasileiro não conhecia o ídolo internacional de envergadura de Anderson Silva desde os tempos de Ayrton Senna e Gustavo Kirten. Isso para vocês verem o tamanho que foi o Anderson para o esporte e para o Brasil. Então, sim, é um livro maravilhoso, conta uma história muito bacana, é um livro que te prende do começo ao fim, e essa é minha dica e homenagem ao Anderson Silva, que infelizmente nós não veremos mais nos octógonos, tá bom? Então, assim, essa é a notícia que fecha o Vinil de hoje, e assim, estava com muita saudade de fazer isso. E em homenagem ao Anderson, os. E é isso! Obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final. Foi muito bom estar aqui, é muito bom estar de volta, tá bom? Se você gostou do vídeo e não curtiu antes, então já vai aqui, já curte, já se inscreve no canal, segue a gente lá, @chatessaparte, meu Instagram, @ViniciusCatulli, também estou aberto a sugestões, dicas, reclamações, tá bom? Mas assim, queria agradecer a vocês mais uma vez e dizer que semana que vem estaremos juntos, porque minhas férias acabaram e agora eu estou aqui, tá bom? Um beijo no coração de vocês e chatice à parte é isso, e até semana que vem.